Old Testament and the New Testament. E eles foram agrupados entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. But don't let that organization fool you. Mas não deixe que esta divisão lhe engane. Because that whole organization is really about the story of Jesus Christ. Porque, na verdade, toda a Bíblia, esses livros organizados dessa maneira, eles tratam de um único tema, sobre o Senhor Jesus Cristo. We reminded you the only Bible that Jesus had was what we call the Old Testament. Nós fomos lembrados que a única Bíblia que o Senhor Jesus tinha à sua disposição era o que nós hoje chamamos de o Antigo Testamento. And he said in his ministry and after his resurrection, the Old Testament speaks about him. E durante o seu ministério e também após a sua ressurreição, ele declarou com todas as letras que o Antigo Testamento fala a respeito dele. And so we divide the Bible into Old and New Testament because it's before Christ came and after Christ came. Mas então nós entendemos que essa divisão de Antigo e Novo Testamento é apenas uma divisão para se referir à revelação anterior à vinda de Cristo e à revelação posterior à vinda de Cristo. And so we said that we interpret the Bible in light of Jesus Christ and his covenant relationship with people. E então nós devemos interpretar toda a Bíblia à luz do Senhor Jesus Cristo e à luz da sua relação em aliança com o seu povo. And so one of the ways that Reformed theologians have described the unity of the Bible is with the phrase of the history of redemption. E uma das frases que os teólogos reformados têm usados para descrever a história da Bíblia é o termo a história da redenção. And so we can think of the story of the Bible in 4 major segments. E podemos segmentar essa grande história da Bíblia em 4 segmentos ou divisões distintas. The first is creation. Primeiro é a criação. And then there's the fall into sin. E aí então tem a queda no pecado. And then there's the process of redemption that tells the whole story of the Bible in Christ. E então tem o processo da redenção que conta toda a história da Bíblia até a vinda de Cristo. Until it comes to the 4th section of the Bible. E aí chegamos então na 4ª seção da Bíblia, Which is the era of glorification when all things are made new. que é a era da glorificação, onde todas as coisas serão feitas novas. So creation, fall, redemption and glorification. Então criação, queda, redenção e glorificação. And it's the idea of the covenant that runs all the way through, bringing us into union with Christ, that makes this one story. E toda essa história, ela é unificada dentro do conceito da aliança. And so we want to understand then the idea of what we've called hermeneutics. E então também nós entendemos a ideia, o conceito ligado à expressão hermenêutica. It is the process of interpreting a text, and we believe we should interpret the text of the Bible in light of Jesus Christ. Hermenêutica, então, é o processo de interpretação da Bíblia, e nós sabemos e devemos interpretar toda a Bíblia à luz do Senhor Jesus Cristo. We should learn to find Jesus on every page of the Bible. Devemos aprender a encontrar o Senhor Jesus Cristo em cada página da Bíblia. Okay, I can't repeat my first lecture, but I would love to do it again. Eu gostaria de falar a primeira palestra toda novamente, mas eu sei que eu não posso fazer isso agora. Okay. Now the second lecture that we gave then was talking about the theology of the covenant. Bom, a segunda palestra, então, que tivemos ontem à noite, tratou a respeito da teologia da doutrina da aliança. And we reminded ourselves that the word theology means words from God. E nós lembramos que a palavra teologia, no seu sentido mais simples, quer dizer palavras sobre Deus. And so the Bible is the true theology. De tal modo que podemos dizer que a Bíblia é a verdadeira teologia. But we speak about God, and so theology can also mean words about God from people. E nós, mas também, além da Bíblia, nós falamos a respeito de Deus, então nós também fazemos teologia à medida que falamos sobre Deus. And if we are going to do good theology, it must conform with the truth of the Scripture. E se o nosso anseio é fazer uma boa teologia, precisamos fazer com que aquilo que falamos sobre Deus esteja de conformidade com o que a Bíblia fala. And we said that our Reformed and Presbyterian heritage has seen 3 great theological structures of the covenant to explain biblical salvation. E falamos que a nossa tradição reformada e presbiteriana tem enxergado na Bíblia
3 grandes alianças teológicas que são extraídas da Bíblia. The first one we said is God's eternal covenant within the Trinity. A primeira que nós falamos foi da aliança eterna entre as pessoas da Trindade. That has been called the Pactum Salutis, or the covenant of redemption. Ele tem sido chamado de o Pactum Salutis no latim, ou da aliança da redenção. This is where the Father and Son agreed that the Son would come and redeem a people from sin. É nesse pacto, nessa aliança, que o Pai e o Filho entrarem em acordo para que o Filho viesse para ser o nosso Redentor. And we said this is what we find in Jesus' great prayer in John 17. E dissemos que é isso que nós encontramos quando estudamos a oração do Senhor em João 17. We said the second theological covenant is the one that happened before sin in the Garden of Eden. Nós também apresentamos uma segunda aliança teológica, que foi aquela estabelecida antes da queda no Jardim do Éden. And we said that this has been called the covenant of works, or the covenant of creation. E nós explicamos que essa aliança tem sido chamado de aliança da criação, ou também mais comumente chamado de aliança das obras. God called upon Adam to obey him in the beauty of paradise. O Senhor chamou a Adão a obedecê-lo no meio da beleza de todo o paraíso. And there was a warning that if he violated the covenant, there would be death that would follow. E havia então uma advertência de que se ele quebrasse os termos da aliança, então a morte se seguiria como consequência. The covenant of creation was broken, sin entered into the world. E essa aliança da criação, ela foi violada, quebrada, e por meio disso o pecado entrou no mundo. But God was not willing to end his relationship with his creation. Mas não foi da vontade de Deus simplesmente encerrar o relacionamento que ele tinha com a sua criação. So the rest of the Bible is a description of what we call the covenant of grace. E então o resto da Bíblia então é uma descrição daquilo que nós chamamos de aliança da graça. All the different biblical covenants that we hear, from Noah all the way to the eternal state, are expressions of the covenant of grace. E todas as alianças que nós lemos na Bíblia, que começou com Noé e que vai até a nova aliança em Jesus Cristo, elas são expressões distintas da mesma aliança da graça. So we see that covenant of grace beginning with the first promise of salvation. E nós vimos então o início da aliança da graça sendo estabelecida na promessa da salvação. Did anybody do their homework? Alguém aqui fez o dever de casa? Did you memorize Genesis 3:15? Memoriz- Praise the Lord, hallelujah. Alguém aqui memorizou Gênesis 3:15? Uma irmã ali levantou a mão, então louvado seja o nome do Senhor por isso. The first promise of the gospel, the proto-evangelion. Essa, na verdade, é a primeira promessa do Evangelho, o chamado proto-evangelho. That is the beginning of the story of the covenant of grace that ties the whole Bible together. Ali é o começo da história da redenção que vai trazer uma unidade por toda a Escritura. The seed of the woman will crush the seed of the serpent. A semente da mulher vai esmagar a cabeça do descendente da serpente, da cabeça da serpente. Perdão. There's a promise of a son that would one day come. Havia a promessa do filho que um dia haveria de vir. In his great victory of defeating the serpent, he would be bruised by the serpent's fangs. Na sua grande vitória, ao esmagar a cabeça da serpente, ele seria, então, o seu calcanhar seria ferido e haveria o sofrimento. Here is the first glimmer of the story of the cross. Ali nós já vemos um pequeno vislumbre da história da cruz. And so we see then that the Bible is a theological structure where all mankind stands in one or another covenant head. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos essa estrutura teológica em que toda a humanidade ela está relacionada ou com Adão ou com Cristo como seus representantes na aliança. Adam is the covenant head of the whole human race. Adão, ele é chamado de o cabeça da aliança de toda a raça humana. When he broke the covenant, he broke it for his entire descendants forever.
De tal modo que quando ele violou a aliança, ele o fez representativamente e toda a sua descendência então violou nele. And so this idea that we stand in Adam means that we are naturally sinful. Então, quando nós falamos sobre nós estarmos em Adão, nós estamos querendo dizer que pela nossa própria natureza nós já somos pecadores. We automatically run away from God. De modo automático, a nossa tendência natural é fugir de Deus. And all of us will face the judgment of death. E todos nós iremos enfrentar o julgamento da morte. We live in a world in which the curse is real. Nós vivemos em um mundo onde a maldição é algo verdadeiro. But the covenant of grace answers the broken covenant of works in Adam. Mas a aliança da graça traz uma resposta completa para o que aconteceu na queda ou no violar da aliança das obras em Adão. Jesus Christ is the head of the covenant of grace. Jesus Cristo é o cabeça, o representante da aliança da graça. When God in grace transfers us from Adam to Christ, we no longer are under the curse of sin and death. Quando pela graça de Deus somos transferidos de Adão para Cristo, nós não estamos mais debaixo da maldição da morte e do pecado. Christ becomes the head of our covenant life. Cristo se torna o cabeça, o representante da nossa vida em aliança com Deus. In him we are united to all of his benefits and eternal life. E nele nós estamos unidos e recebemos todos os seus benefícios e a vida eterna. And so we see then that there are three theological covenants. Então, nós vimos que existem então três alianças teológicas. Okay, now what we want to do tonight is to talk about how this great story of the Bible and the covenant and the theological covenants touch each of you as believers of Christ. E o que queremos então fazer hoje à noite, ou falar hoje à noite, é sobre como essas alianças que estão registradas na Bíblia e também as alianças teológicas que são deduzidas da Bíblia, como elas afetam você hoje à noite. By God's grace, as a Christian, you have been brought into the kingdom of Jesus Christ. Pela graça de Deus, como um cristão, você foi trazido ao reino do Senhor Jesus Cristo. And as a result, God's covenant has been brought into your very heart. E como resultado, a aliança estabelecida com Deus foi trazida e firmada no seu próprio coração. And so we want to think again about those words from Jeremiah 31 that we read last night. Então gostaríamos de refletir novamente sobre as palavras de Jeremias 31 que nós ponderamos brevemente ontem à noite. Do you remember the reference is a double 31, Jeremiah 31:31, so it's easy to remember. Você deve se lembrar dessa referência, pois ela tem uma maneira fácil de ser lembrada, pois é Jeremias 31:31. And there we are told that God is establishing a new covenant that is greater than the covenant that he made with Moses. E lá nós lemos que o Senhor haveria de estabelecer uma nova aliança que seria maior do que a aliança que foi estabelecida com Moisés. And it says that this covenant is not going to be written on stone like the Ten Commandments were written on stone for Moses. E lá nós lemos que essa aliança que haveria de ser estabelecida, ela não seria uma aliança escrita em tábuas de pedra como a aliança que foi firmada com Moisés. But this covenant is going to be written upon the heart of God's people. Mas essa aliança será inscrita no coração do povo de Deus. And so what we see then is there is something alike between the old and new covenant and something that's different. Então o que nós vemos é que existem similaridades entre a aliança, a antiga aliança e a nova aliança, mas também diferenças. And that reminds us of that important phrase I taught you last night. E isso nos lembra a respeito daquela frase muito importante que eu ensinei a vocês ontem à noite. Do you remember the covenant is always the same in substance? Você deve se lembrar, as alianças são sempre as mesmas na sua essência, But it's distinct in administration. mas distintas nas suas administrações. So what God was doing with Moses was different than what God is doing in the new covenant. De tal modo que aquilo que o Senhor estava fazendo em Moisés é diferente daquilo que o Senhor está fazendo na nova aliança. In the old covenant, he wrote his law upon stone. Na antiga aliança, ele escreveu a sua lei em tábuas de pedra. In the new covenant, he writes his law upon the heart. Na nova aliança, ele escreve a sua lei no nosso coração. There is a different administration, É uma administração distinta, but it's still the same.
mas essencialmente é a mesma. because it is the same law of God that is in view. Porque, afinal de contas, estamos tratando da mesma lei de Deus. And the reason this law is so important is because this is what Jesus is writing on our heart by His grace. E o motivo pelo qual isso é tão importante é porque é esta lei que o Senhor Jesus, pela sua graça, está escrevendo nos nossos corações. So as we think about the Bible being four major movements from creation, fall, redemption, and hope. Então, à medida que nós vemos a Bíblia sendo dividida nessas 4 seções, a criação, queda, a redenção e a esperança da glorificação, We will see the way God is dealing looks different in each of those stages. nós veremos que o modo como o Senhor lida com os homens é diferente em cada uma dessas fases. His administration of the covenant is different in each of the stages. A administração da aliança é distinta em cada uma dessas fases. But it's always about being in covenant with God and in covenant with Jesus Christ. Mas sempre se trata essencialmente em estarmos numa relação de aliança com Deus e numa relação de aliança com Jesus Cristo. So now we want to think carefully about what is promised in the new covenant of Jeremiah 31. Queremos então considerar com atenção o que está sendo prometido na nova aliança pela perspectiva de Jeremias 31:31. God had provided salvation for the Jews with His law through the sacrifices and the promise of a coming Messiah. Deus trouxe a salvação para o seu povo na antiga aliança através das promessas, através dos sacrifícios e da expectativa de um Messias que viria. Every sacrifice was looking forward to the final Lamb of God who takes away the sin of the world. Cada sacrifício era uma expectativa da vinda do Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. And so when Jesus came, John the Baptist said, "This is the Lamb of God who takes away the sin of the world." E quando Jesus finalmente veio, João Batista anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So you remember that in the temple in the Old Testament, sacrifices had to be done every day, every year, always awaiting the final work of salvation. E você deve se lembrar que no Antigo Testamento, no templo, os sacrifícios, eles eram oferecidos todos os dias, todos os anos, continuamente, aguardando então a sua final consumação. But when Jesus came, all of that was ended. Mas quando Jesus veio, tudo isso teve o seu fim. His shed blood washes away all sin. O seu sangue derramado, de fato, nos lava de todo o pecado. Every sacrifice was pointing to His coming. Todo sacrifício que era oferecido apontava para a sua vinda. And on the cross He declared, "It is finished. It is paid in full." E na cruz o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado, isto é, tudo foi pago de forma completa e cabal. And so when Jesus completes His salvation, He brings the new covenant to God's people. E quando o Senhor Jesus assim completa a obra da salvação, Ele estabelece a nova aliança para o seu povo. This new covenant is not written on stone like the law of Moses, but it's written on hearts by the Holy Spirit. Essa nova aliança, ela não é escrita em tábuas de pedra como foi no tempo de Moisés, mas ela é escrita no coração do povo de Deus. This is what Jesus describes in the Eucharist as the new covenant in my blood. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou quando Ele instituiu a ceia do Senhor e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. This is the salvation that's in your heart right now as a believer in Jesus Christ. Esta é a salvação que está no seu coração neste exato momento, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo. Now, as we read Jeremiah 31, we hear that God makes a new covenant by writing His law upon our hearts. E em Jeremias 31:31 nós lemos que o Senhor estabelece uma nova aliança, escrevendo a sua lei nos nossos corações. And if we read carefully, we learn that there are two great benefits that are in the new covenant. E se você ler com atenção, você vai ver que há 2 grandes benefícios da nova aliança. He says, "I will write my law on your hearts." Ele diz: eu irei escrever a minha lei nos corações. And I will forgive your sins and remember them no more. E ele então disse também: eu perdoarei os seus pecados e deles não mais me lembrarei. When He writes the law upon our hearts, we are describing what Reformed theologians call sanctification.
quando ele escreve a sua lei nos nossos corações, nós estamos vivenciando o processo que os teólogos chamam de o processo de santificação. God's holy law is becoming our very inner being. A lei de Deus, ela passa então a fazer parte da nossa própria essência interior. But we are still imperfect people. Mas nós continuamos sendo imperfeitos. And we need the forgiveness of sins. E nós temos necessidade do perdão de pecados. And therefore, as God writes a new nature upon our hearts, He also is forgiving us of our sins. De tal modo que à medida que o Senhor estabelece uma nova natureza em nós, no nosso coração, Ele também continua a perdoar os nossos pecados. This forgiveness of sins we call justification by faith alone. E esse aspecto do perdão de pecados é o que nós chamamos de justificação pela fé somente. The two great benefits of the new covenant are the law written on our hearts, sanctification, and the forgiveness of our sins, which is justification. São os dois grandes benefícios da nova aliança, é a lei escrita no nosso coração, que é a santificação, e o perdão dos nossos pecados, que é a justificação. As a believer in Jesus Christ and His new covenant, these two benefits belong to you. E se você é um crente da nova aliança, crendo no Senhor Jesus Cristo, esses dois grandes benefícios pertencem a você. The Holy Spirit is writing His law upon your heart. O Espírito Santo está escrevendo a sua lei no seu coração. And He is forgiving your sins through the work of Jesus Christ. E Ele também tem perdoado os seus pecados por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Now, there's a great deal of confusion in the Christian world about our salvation. Veja, mesmo no mundo cristão, existe muita confusão na compreensão do próprio conceito de salvação. So we've learned some good theological words in our lectures. Então, nessas palestras, nós temos aprendido vários termos teológicos muito importantes e bons. We've talked about covenantal hermeneutics. Nós aprendemos sobre hermenêutica aliancista. We've talked about the theological covenants. Nós falamos sobre as alianças teológicas. Now we're talking about our soteriology, our doctrine of salvation. E agora nós estamos falando sobre soteriologia, isto é, a doutrina da salvação. Now we realize that many people say, I believe in Jesus, so I'm forgiven of my sins. É verdade que muitas pessoas simplesmente dizem, eu creio no Senhor Jesus e os meus pecados, então foram perdoados. So I can do whatever I want. Mas aí então eu posso viver do jeito que eu achar que devo. I'm free in Christ because I'm forgiven. Eu tenho liberdade em Cristo para fazer o que eu quiser, porque eu já fui perdoado. I can open up my wallet and take out my Jesus credit card and do whatever I need. Eu posso pegar tipo uma espécie de cartão de crédito do Senhor Jesus Cristo e sair gastando da maneira que eu quiser. That's a heresy. Isso é uma heresia. Jesus did not come just to forgive you of your sins. Jesus não veio apenas para perdoar os seus pecados. He came to forgive you of your sins and to write His law upon your heart. Ele veio para perdoar os seus pecados, mas também para escrever a sua lei nos seus corações. There are many others who say, I'm really working hard. Look at all the good things I'm doing. Mas outros, por outro lado, dizem, veja, eu estou trabalhando arduamente, observe todas as coisas boas que eu tenho feito na minha vida. I go to church and mass every Sunday. Eu vou para a igreja e participo da missa todo domingo. I feed the poor and I clothe the naked. Eu dou comida para os pobres, eu visto os desnudos. And I might even abuse my body to show how holy I am. Eu até pratico alguma espécie de flagelo para mostrar quão santo eu sou. Of course I'm good enough to get into heaven. Look at all I'm doing. É claro que eu sou bom o suficiente para ir para o céu. Note tudo o que eu tenho feito. My brothers and sisters, that's heresy. Mas, irmãos e irmãs, isso também é uma heresia. John Calvin, our great Reformed theologian, said we have a duplex gratia, a double grace in the covenant. João Calvino, o grande teólogo reformado, disse que nós temos uma duplex gratia, ou uma graça dupla.
We find this so beautifully presented in Jeremiah 31. E nós vemos isso tão belamente sendo apresentado para nós em Jeremias 31. So we must understand that the new covenant of grace includes sanctification and justification. Então precisamos compreender muito claramente que a nova aliança envolve tanto a santificação quanto a justificação. Now, I mentioned John Calvin. He had a favorite Bible verse. Eu falei a respeito de João Calvino e ele tinha um verso da Bíblia que era o seu preferido. I'm going to ask Pastor Daniel if he wouldn't read for us 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1 Corinthians 1:30 And in 31. and 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. That is the verse that John Calvin quotes more often in his writings than any other. Esse é o versículo que João Calvino citou com maior frequência em todos os seus escritos. And so maybe I should give you another homework assignment. Então eu vou dar outra tarefa de casa para você. Let's memorize 1 Corinthians 1 verses 30 and 31. Vamos também memorizar 1 Coríntios 1, versos 30 e 31. As we read those words, do we see that we're now talking about our being in union with Christ, in Christ Jesus? À medida que lemos esses versos, nós falamos a respeito da nossa posição de união com Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. So when you read through Paul's epistles, you'll often find the phrase in Christ. E à medida que você lê as epístolas paulinas, você frequentemente vai notar essa expressão que ele usa muito, em Cristo Jesus. I think you can find it over 80 times in Paul's epistles. Eu acho que nós podemos contar o uso dessa expressão em todas as suas cartas de Paulo, pelo menos sendo usadas umas 80 vezes. And so we find in Reformed theology being in Christ or union with Christ is a synonym of being in covenant with Christ. E dentro da teologia reformada, essa expressão em Cristo Jesus, ela é interpretada como sendo, falando a respeito da nossa relação de aliança com o Senhor Jesus Cristo. We are united to Christ in covenant and we are in him. Nós estamos unidos em uma aliança com Jesus Cristo, isso significa que nós estamos nele. Do you notice how our union with Christ, our covenant relationship is described with various benefits? E veja nesse verso como a nossa união com Cristo, a nossa relação com Ele é descrita em termos de vários benefícios. It says we have in him wisdom from God. Nós lemos aqui que nós temos da parte de Deus sabedoria em Jesus. Jesus taught us that a wise man builds his house upon the rock of his teaching. He is our wisdom. Jesus Cristo nos disse que um homem sábio, ele edifica a sua casa na rocha das suas palavras. Isso é uma sabedoria. Then it says he is our righteousness. Mas também é dito que Cristo é para nós justiça. And we can think of that story of Abram looking up at the stars and believing God, and it was credited to him as righteousness. E nós nos lembramos daquela história de Abraão olhando para as estrelas, para a promessa que foi feita, e ele crendo, e isso sendo imputado a ele como justiça. Paul in Romans says this shows us that we are justified by faith. Em Romanos, o Paulo então explica isso, que em Cristo Jesus nós somos justificados pela fé. And so in Jesus we have our righteousness. That is what we need for forgiveness of sins. De modo que em Cristo Jesus nós temos a retidão, a justiça, aquilo que é necessário para que os nossos pecados sejam perdoados. But you notice Paul doesn't stop there. Mas note que o apóstolo Paulo, ele não para por aí. He says we not only have wisdom and righteousness in Jesus, but we also have sanctification. Ele diz que em Cristo Jesus nós não temos apenas sabedoria e justiça, mas também santificação. That is the beginning to live a holy life that pleases God. Isso diz respeito a viver uma vida santa que agrada a Deus.
And so what we see is that both righteousness and sanctification are joined together in God's work in Christ. E nesse verso nós vemos claramente que tanto a justificação quanto a santificação são benefícios que estão ligados à nossa união com Cristo. And so we're seeing that these are the two benefits of the covenant of grace. E esses são os dois grandes benefícios da aliança da graça. I will forgive your sins. Eu irei perdoar os seus pecados. Justification by faith. Justificação pela fé. I will write my law upon your hearts. Eu irei escrever a minha lei nos seus corações. That's sanctification or holiness in Christ. Isso é santificação em Cristo Jesus. Calvin has an interesting phrase in this context. Calvino, falando a respeito disso, ele tem uma frase muito interessante. He says we cannot tear the covenant in half. Ele diz, nós não podemos rasgar a aliança em duas metades. We cannot tear Jesus into pieces. Nós não podemos despedaçar o Senhor Jesus Cristo em vários pedaços. If you have his covenant, you have both of these benefits. Se você deseja estar em aliança com Cristo, você virá receber ambos os benefícios. If you're united to Christ in covenant with him, you have both of these benefits. Se você está unido numa aliança com Cristo, você tem ambos os benefícios. And that's why we cannot boast. E é por isso que nós não podemos nos ensoberbecer. Our righteousness is a gift from God in Jesus Christ. A nossa retidão, a nossa justiça é nos dada como uma dádiva gratuita da parte de Deus em Jesus Cristo. Our holiness is a gift of the Holy Spirit in Christ given by God. E a nossa santificação também uma dádiva do Espírito Santo concedida a nós, que flui de Jesus Cristo. If we are going to boast, let us boast in the Lord. Se nós vamos nos gloriar, que nós nos gloriemos no Senhor. Let us boast in the great God of covenant grace. Que vamos nos gloriar no grande Deus da aliança da graça. And so what we learn in the covenant answers that idea. I believe in Jesus and I can do whatever I want. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, isso elimina aquela ideia de que, bom, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Calvin calls those sorts of people libertines. João Calvino chamava essas pessoas dos libertinos. Or sometimes we use the word antinomian. Against the law, I can do whatever I want. Ou nós também chamamos esses dos antinomianos, que significa aqueles que são contrários à lei. Eu vou viver da maneira que eu quiser. And then those who say, well, it's all my righteousness, they are also denying the forgiveness of Jesus. Mas aquele que, por outro lado, diz, bom, diz respeito à minha própria justiça, eles estão desprezando o perdão que Cristo We oferece. might call them Pharisees, Nós podemos chamá-los de fariseus. or a fancy word, neonomians. We take the law back and we're going to make our way to heaven by keeping the law. Ou, usando um termo teológico mais elaborado, são os neonomianos, que dizem, nós vamos vencer pela observância da própria lei. What we have here in the new covenant of grace are the two great benefits that make the Christian life possible. E o que nós temos aqui na aliança da graça são os dois grandes benefícios que tornam a vida cristã possível. We are forgiven and we are being made holy. Nós somos perdoados e nós estamos sendo santificados. They are two parts of the coin of redemption. São os dois lados de uma mesma moeda da redenção. If you have a coin, you have a heads and tails. Se você tem uma moeda, você tem o cara e a coroa. They come together. Elas estão unidas. The covenant brings both of these blessings. E a aliança, ela une ambos os benefícios, Now, ambas as bênçãos. hearing that there are a double blessing in the covenant of grace, we need to learn how they relate. E à medida então que nós aprendemos que existe uma bênção dupla na aliança da graça, precisamos compreender de que maneira essas bênçãos elas estão relacionadas. So how does justification relate to sanctification? Como a justificação está ligada à santificação? How does our forgiveness of sins relate to our becoming people with the law of God written on our hearts? Como estarmos numa condição de perdoados dos nossos pecados, ela se relaciona com a transformação que experimentamos da santificação como povo de Deus. Now, our great reformer John Calvin tells us there are four things we need to know.
João Calvino, o grande reformador, ele diz que com respeito a isso, existem 4 ideias importantes que precisamos aprender. So there's 4 truths that we need to know how to relate justification with sanctification. Então, existem 4 verdades que precisamos aprender sobre o relacionamento da justificação com a santificação. Now, if you're a good theologian, you're going to start taking notes right now. Se você é um bom teólogo, você vai começar a tomar nota agora. Or at least you're going to wake up and remember these things. Ou pelo menos você vai acordar no meio da noite pensando sobre essas coisas. Okay. Calvin says, first of all, these 2 things are different. Primeiro ponto, Calvino diz que a justificação e a santificação são diferentes. We must not confuse them. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Justification is being forgiven of your sins by Jesus Christ, received by faith alone. A justificação diz respeito a sermos perdoados dos nossos pecados pela obra do Senhor Jesus Cristo, e esse perdão é recebido pela fé somente. Sanctification is becoming a holy person by the Holy Spirit teaching you to obey and repent of your sin. E a santificação diz respeito a nos tornarmos santos à medida que o Espírito Santo vai moldando a nossa vida para uma vida de obediência que agrada a Deus. Okay. Have you ever been driving in your car Deixa eu trazer uma ilustração. Alguma vez você estava dirigindo o seu carro and someone says, turn right, turn right. e alguém disse para você, vira agora à You direita. turn right. No, I meant left, left. E aí você começa a virar à direita, a pessoa, não, me confundi, eu quis dizer Has that ever esquerda. happened to you? Isso já aconteceu com If você? you confuse your right hand with your left hand, it may mean getting to where you're going or going in a ditch. Bom, se você confunde a direita com a esquerda, isso pode representar uma distinção entre você acertar o caminho ou enfiar o carro numa vala. Calvin says, do not confuse your right hand with your left hand. Calvino deixa claro, não confunda a direita com a esquerda. Justification is not sanctification. Justificação não é santificação. Sanctification is not justification. Santificação também não é justificação. They are different. Eles são diferentes. Okay, are you all awake? Tá todo mundo acordado? Now look, we're not Pentecostals, but I want everybody to raise your hands. Aqui ninguém é pentecostal não, mas eu quero que todo mundo levante a mão aí, bem Come alto. on, raise your hands, put them up there. Levante a mão, bem alto Okay, all lá. right. We won't say hallelujah or anything. Não vou falar aleluia, essas coisas não. Okay. Now, what I want you to do is that either you're a right-handed person or a left-handed person. Bom, cada um de nós, ou você é destro ou você é canhoto. Okay, how many left-handed people do we have? Raise your Quantos hand. canhotos aqui estão presentes? Levante a sua mão direita. There's always fewer left-handed people. Não, tem poucos canhotos aqui. Did you know that 90% of the geniuses of the world are left-handed? Você sabia que 90% dos gênios no mundo são canhotos? So you left-handers are really smart people. Então os canhotos são geralmente muito inteligentes. Okay, everybody with a right hand, raise your hand. Todo mundo aqui que é destro, levanta a See your mão. right hands. Okay, very good. So raise your hand if you're going to Westminster Seminary. Levante a mão se você vai estudar lá no seminário de Westminster lá. All the hands went down. Todo mundo baixou a mão agora, como pode? Okay. So now what I want you to do is remember your right hand is different than your left hand. Então lembre-se, não confunda, sua mão direita é distinta da sua mão esquerda. Okay. So now I want you to think of your dominant hand. If you're left-handed, that's your dominant hand. If you're right-handed, that's your dominant. Agora eu quero que você pense na mão que é a sua mão dominante. Se você é canhoto, é a mão esquerda. Se você é destro, é a mão direita. Okay? So if you're right-handed, that's your justification hand. Se você é destro, é a mão dominante é a mão direita da justificação. If you're left-handed, that's your justification hand. Bom, se você é canhoto, então vai ser a sua mão esquerda, tá? Que representa a justificação. So if you're right-handed, your justification hand is your right hand, and your left hand is your sanctification hand. Se você é destro, a sua mão direita vai representar a justificação e a mão esquerda a santificação. If you're left-handed, your left hand is your justification hand. Se você é canhoto, o contrário. A mão esquerda representa a justificação. And your right hand is your sanctification hand. Perdão. Mas se você... Amen.
Se você é destro, repetindo, a sua mão esquerda representa justificação e a sua mão direita representa a santificação. Okay, so how far have we gotten? E a que ponto chegamos aí? We have two hands. Nós temos duas mãos. One hand is the dominant hand, it's our justification hand. Uma mão é a mão dominante, representa a justificação. And the other hand is our sanctification hand. E a outra mão é a mão da santificação. And they are different hands. The right is different than the left. Eles são distintos. Direita e esquerda são distintos. Okay, so number one, you have two hands and they are representing two benefits of the covenant of grace. Então, em primeiro lugar, nós temos duas mãos, eles representam dois benefícios da aliança da graça. And they are different from each other. E eles são diferentes um do outro. Now, a second thing that Calvin says we need to know about these two benefits. Segunda coisa que Calvino disse que precisamos aprender a respeito desses benefícios. He says that they are inseparable. Ele disse que eles são inseparáveis. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Did you ever run out of your house when you're late? Você alguma vez saiu correndo de casa quando você estava atrasado? You say, "Oh no, I forgot my left hand. E você, de repente, pensou, esqueci a mão esquerda em casa. I've got to run back home and get it." Preciso voltar para casa e pegar a minha mão. You've never done that. Você nunca fez isso. Why? Por quê? Because they're inseparable. Porque elas são inseparáveis. Calvin says you have two gifts of the Holy Spirit in Christ, and they are inseparable. Calvino nos disse que nós temos duas grandes dádivas do Espírito Santo a nós, e essas dádivas, elas são inseparáveis. These two benefits of the covenant of grace are different, but they always come together. Esses dois benefícios que nós recebemos da aliança da graça em Jesus Cristo, eles são distintos, porém inseparáveis. Okay, now a third thing that Calvin teaches. Terceiro ponto que Calvino nos ensinou. They are not only different and they are not only inseparable, but they are simultaneous. Elas não apenas são distintas, não apenas são inseparáveis, mas também elas acontecem simultaneamente. They come at the same time. Elas chegam até nós no mesmo momento. Now, most of you are at least teenagers or above tonight. Eu creio que a maioria de nós aqui somos ou adolescentes ou mais velhos do que isso. And you can look at your life and say, I was born and guess what? I didn't wait till I was 15 until my second hand appeared. Então você pode falar com alguém, veja, quando eu nasci, eu não precisei chegar aos 15 anos de idade até que minha mão esquerda aparecesse. When you were born, they came together. Quando você nasceu, você já tinha duas mãos. They were simultaneously given. Elas foram dadas simultaneamente. Calvin says that while justification and sanctification are different, they are inseparable and they are both given at the same time by the Holy Spirit. E Calvino então enfatizou esse ponto, que a justificação e a sua santificação, eles são distintos, eles são inseparáveis e eles são concedidos simultaneamente ao povo de Deus. So he's saying that as a Christian, as you walk with the Lord, you already, by the Holy Spirit, have the beginning of a holy life when you were forgiven. Então você, como um crente no Senhor Jesus Cristo, no momento em que você foi perdoado, já está em você a semente, o começo de uma nova vida. Now this is where we can see how they are very different. E é aí que nós podemos observar o quão eles são diferentes. We see that by God's grace and justification, it is an act that is immediately accomplished through faith. Nós vemos que a justificação, ele é um ato que ele se consome em um instante, imediatamente, pela fé. We are forgiven immediately by God, by faith. Quando nós cremos no Senhor, nós somos instantaneamente perdoados e justificados pela fé. It is an act of God's grace. É um ato da graça de Deus. But sanctification, while it begins at the same time, is a lifelong process that is never completed in this life. Mas a santificação, embora ela seja atribuída a nós ou
nós recebemos o seu benefício simultaneamente com a justificação, ele é um processo que vai durar a vida toda e ela, enquanto estivermos nessa vida, nunca chegará ao seu estágio de perfeição. It will only be complete when we get to heaven and we're finally glorified. Ela só será completa quando nós chegarmos aos céus e experimentarmos a glorificação. You see, they are very different. Veja, eles são bem distintos. And yet they come together because the same Holy Spirit brings forgiveness and a new nature. Mas eles são concedidos simultaneamente porque o mesmo Espírito Santo nos concede o perdão de pecados e uma nova natureza. Okay, so the new covenant of grace has two benefits with 4 relationships. Então, a nova aliança da graça, ele tem 2 benefícios com 4 novos relacionamentos, 4 new relationships. Four relationships. Different, Diferente, simultaneous, simultâneo, inseparable, inseparável and number 4, e quarto agora, they are logically ordered. eles têm uma ordem lógica. Okay, remember your right hand or your left hand. Lembre-se, você é destro ou canhoto? Okay, if you're right-handed is your dominant hand. Se você é destro, então a sua mão direita, ela é a sua mão dominante. If you're left-handed, your left hand is your dominant hand. Se você é canhoto, sua mão esquerda é a mão dominante. I'm not a genius because I'm right-handed. Eu não sou um gênio porque eu sou destro. I'm just an average kind of guy. Eu sou um cara mediano. But when I use my right hand, I pay all my bills by writing my name on my checkbook with my right hand. Mas eu sempre que eu vou pagar as minhas contas, eu escrevo um cheque, eu assino com a minha mão direita. So my right hand pays all my left hand bills. Mas a mão direita, veja, ela paga as contas da mão esquerda. Né? And when I eat, I use my fork and spoon with my right hand to feed myself. E quando eu estou comendo, eu uso um garfo ou uma colher com minha mão direita para me alimentar. So my right hand is feeding my left hand all the time. Então minha mão direita acaba que ela está alimentando a minha mão esquerda o tempo todo, né? Okay? So you see that now if you're left-handed, you do it the other way around. É claro, se você é canhoto, é o contrário para você. Now if you're ambidextrous, choose a hand. Bom, se você é ambidestro, aí você vai escolher uma mão, tá? Okay? For the sake of my illustration. Só para ajudar na ilustração aqui. Okay. So what I want you to do is to take your dominant hand and put it like this. Eu quero que você faça o seguinte, pegue a sua mão dominante e coloque nessa posição. That's your justification hand. Essa é a sua mão que representa a justificação. Now I want you to take your other hand and put it on top. E eu quero que você pegue a outra mão e coloque em cima, assim. That's your dependent hand. Essa é a sua mão dependente. Calvin says you must always know this relationship. E Calvino disse, você deve sempre compreender este relacionamento. Your justification never depends on your sanctification. A sua justificação nunca vai depender da sua santificação. Your sanctification always depends upon your justification. Mas o contrário é verdade, a santificação sempre vai depender da sua justificação. Because when we do good works, we never are good enough. Porque quando nós fazemos boas obras, isso nunca torna o nosso mérito suficiente. We need to be forgiven even in our good works. Nós precisamos do perdão, mesmo quando praticamos boas obras. And when we really do wonderfully good things, they're never all that God wants us to do. E mesmo quando fazemos coisas maravilhosas, nunca elas são a totalidade daquilo que o Senhor requer de And nós. so our forgiveness always undergirds our holiness. Então, o perdão de pecados, ela sempre dá um suporte à nossa santificação. When we make our sanctification the basis of our justification, Se nós fizermos o contrário, tornarmos a santificação a base da nossa justificação, it's like building the basement of a house on its roof. é como construir o fundamento de uma casa no telhado. It's like putting the roots of a tree on the top of the tree. É como colocar a raiz de uma árvore no topo da árvore. We must always remember the order. Our forgiveness is the foundation of our holiness. Devemos sempre lembrar desta ordem. O perdão de pecados é o fundamento para uma vida de santidade. So what does that mean for you as a Christian? O que isso então significa para você como um cristão? Tonight, as a Christian saved by God's grace,
Hoje você é um cristão salvo pela graça de Deus. You have come in union with Christ and covenant with Christ. Você está agora em união com Cristo, numa aliança com Cristo. And Jesus Christ has given you two wonderful benefits of the covenant of grace. E o Senhor Jesus Cristo lhe concedeu gratuitamente 2 benefícios maravilhosos na aliança da graça. He has forgiven you of your sins. Ele perdoou seus pecados. And he's beginning to make you a new holy person that pleases God. E Ele iniciou em você um processo de transformar a sua vida numa pessoa nova em santidade. Your justification is complete. You've been declared righteous before God. A sua justificação, ela é completa e cabal. Você foi declarado justo perante Deus de uma vez por todas. And now you have a lifetime of learning to please God and live for his glory. E agora, durante toda a sua vida, você vai cada vez mais aprendendo como agradar a Deus, viver em obediência para Deus e viver para a sua glória. Tonight, those two benefits are at work in your life. Nesta noite, esses 2 benefícios estão em operação na sua vida. Because they are inseparable and they are simultaneous. Porque eles são inseparáveis e eles são simultâneos. And that means that you should be saying, Lord, thank you for forgiving me. Isso significa que você deve ser grato a Deus e dizer, Senhor, graças te dou por ter me salvado. And Lord, out of gratitude, I really want to live for you. E Senhor, em gratidão, eu realmente desejo viver para ti. There should be joy in forgiveness and gratitude in service because of the covenant of grace. Devemos ter alegria no perdão dos nossos pecados, devemos ter gratidão pelo perdão dos nossos pecados e alegria para servir a Deus dentro dessa relação de aliança da graça. And finally, this is why we have assurance as God's people. E finalmente é por isso que nós temos uma certeza da salvação como povo de Deus. Because we don't look at our sanctification, well, I've done enough, maybe I really am a Christian. Porque na verdade, veja, nós não olhamos para nós mesmos assim, bom, eu fiz muitas coisas boas, eu devo ser então um cristão verdadeiro e maravilhoso. You will never be sure you've done enough if you're looking at your good works in obedience to God, because you never do enough. Mas se você olhar para a sua vida de fé por essa perspectiva, você nunca terá uma certeza plena, porque você nunca fará o suficiente. Your assurance is that Jesus Christ has forgiven me in his covenant, and I am his child. A sua certeza, ela se baseia no fato de você estar numa aliança com Cristo, ter sido perdoado nos seus pecados em Jesus Cristo pela sua obra e que você agora é um filho de Deus. But I don't just say I'm forgiven and I can do whatever I want. Mas por outro lado, eu não digo também, bom, eu fui perdoado e agora eu posso viver da maneira que eu quiser. Say, Lord, I want to please you. Help me to be grateful to live your way. Senhor, eu sou grato ao Senhor e eu quero viver de uma maneira que seja do teu agrado. Okay, how are we doing for time? Como é que está o tempo? About time to quit? Está na hora de encerrar? Keep going? Keep going. Okay. One last thought. Um último ponto. This might take 2 hours. Isso talvez dure umas 2 horas aí, então paciência. It won't take that long. Não vai demorar tanto assim não. There is a wonderful additional doctrine of the covenant that Calvin develops. Tem uma doutrina adicional a respeito da aliança que Calvino também falou sobre isso. He says that when we have these two benefits of the covenant of grace, justification and sanctification, Calvino diz o seguinte: quando nós temos ou usufruímos desses 2 benefícios da aliança da graça, a justificação e a santificação, this covenant relationship changes who we are. esse relacionamento em aliança, ela muda quem nós somos. We become the adopted children of God. Nós nos tornamos os filhos adotivos de Deus. A great truth of covenant grace in Calvin and Reformed teaching is that when the covenant of grace comes, we become members of God's family. Uma das grandes verdades que nós aprendemos na palavra de Deus e que os reformadores e calvinos enfatizaram é que quando nós entramos em aliança com o Senhor, nós nos tornamos seus filhos e somos membros da sua família. We become adopted as the very children of our heavenly Father. Nós somos adotados como filhos legítimos e verdadeiros do nosso Pai Celestial. And so there's a beautiful picture on how God deals with us in our learning to be his children.
E então isso nos traz uma figura muito bonita à medida que o Senhor nos ensina o modo como devemos viver como seus filhos. You know, I'm an old grandfather now. I have 4 grandchildren. Eu sou um avô já e eu tenho 4 netos. If I'd known the grandchildren are so wonderful, I would have skipped the children. Se eu soubesse que ter neto é algo tão maravilhoso, eu ia pular ter filho. I don't think you can do that though, right? I don't think we can do that. Não é possível fazer isso não, mas talvez eu tentaria. Each of my grandchildren come to me. They call me Papa. Os meus netos, eles vêm até mim, eles me chamam de papá. And they have a piece of paper Vovô. and a crayon and they start drawing. E eles pegam um pedaço de papel e começam a fazer os seus desenhos. And I look at it, what's the top and what's the bottom? E eu fico tentando olhar o desenho, onde é que é a parte de cima, onde é que é a parte de baixo aqui? You know what I don't do? Sabe o que eu não faço? I don't take that paper and crunch it up and throw it away. Eu não pego aquele papel, amasso e jogo fora. Say, come back when you learn how to draw. Eu não digo para eles, agora volte só quando você tiver um desenho bonito para mim. I know I'm old, but I look better than that. Eu sei que eu sou velho, mas eu sou mais bonito que isso aí que você desenhou. I don't do that Eu não faço isso, because it's my grandchild. porque eles são os meus netos. I take this painting, this picture, this crayon drawing, and I tape it to the refrigerator. Eu pego aquele desenho lá, feito com giz de cera, e o que eu faço com ele? Eu boto na geladeira. And when people come over, I say, look what my grandson did. He painted a picture of me. E quando eu recebo visitas em casa, eu chamo as visitas e apresento, olha que coisa maravilhosa que os meus netos fizeram para mim. This is how God deals with us as His children. É assim que Deus lida conosco, We como seus fall filhos. short of the glory of God all the time. A verdade é que nós nunca alcançamos a glória de Deus durante o nosso We viver. try hard and we fail. Nós tentamos muito e nós frequentemente falhamos. But God is not a strict judge that judges us for our inadequacies. Mas o Senhor não é aquele juiz severo que está sempre julgando a todos nós pelas nossas falhas. He says, this is my son, this is my daughter. Ele diz, aqui está o meu filho, aqui está a minha filha. And they're learning how to love me. Eles estão aprendendo como me amar. What wonderful news. God doesn't give up on us because we're imperfect. I'm sorry. God does not give up on us because we're O imperfect. Senhor não desiste de nós só porque somos imperfeitos. God is looking at our works and He completes their inadequacies because He forgives them. O Senhor olha para as nossas obras e Ele suplementa naqueles pontos que nós falhamos, porque Ele é gracioso. And He sees our first toddling steps because His Holy Spirit is teaching us how to walk in faith. E Ele vê os nossos primeiros passos como de um infante aprendendo a andar, e Ele se agrada porque é o Espírito Santo trabalhando em nós. So when you are teaching one of your children how to walk, they fall all the time. Quando você está ensinando um dos seus filhos a andar, eles toda hora tropeçam e caem, não é? But as a good mother and father, you pick them up and say, keep trying, I'm with you. E se você é um bom pai, uma boa mãe, você ajuda ele a se levantar e diz, continue tentando, eu estou aqui do seu lado. God loves you in His covenant. O Senhor te ama na sua aliança. By grace, He's forgiven you. Pela sua graça, Ele lhe perdoou. By grace, He's enabling you to begin a new life. Pela sua graça, Ele tem lhe capacitado para viver uma nova vida. This covenant relationship means you've been adopted into God's family. Essa relação de aliança significa que você foi adotado para a família de Deus. Do you remember what we said the formula of the covenant is? Você se lembra qual é a fórmula da aliança? I will be your God and you will be my people. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. God has adopted us and He's going to stay with us until finally we are conformed to the image of His great Son, Jesus Christ. O Senhor nos adotou e Ele não irá desistir de nós, irá perseverar conosco até o completar da salvação em Cristo Jesus. That's why Christians who walk in covenant grace should always be encouraged and optimistic. Por isso que crentes que andam dentro da perspectiva da aliança, da graça, devem sempre caminhar encorajados e com grande otimismo. We don't grow weary in well-doing Nós não desanimamos na prática do bem, because we know our labors in the Lord are not in vain. porque nós sabemos que os nossos labores no Senhor não são em vão.
He is going to complete the good work that he's begun unto us until the day of Jesus Christ. Ele há de completar em nós a boa obra que ele começou em nós em Cristo Jesus. So I hope you'll be glad to say, I am a covenant theologian. Eu espero que você fique muito feliz com isso e diz: eu sou um teólogo aliancista. I know how to read the Bible. Eu sei como ler a Bíblia agora. I know all about the great theology of salvation. Eu sei tudo sobre a grande teologia da salvação. And God is writing his covenant on my very own heart. E o Senhor está então escrevendo essa aliança no meu próprio coração. Because I'm a son and daughter of God forever. Porque eu sou um filho ou uma filha de Deus para sempre. So let's raise our hands and say hallelujah. Vamos levantar a mão e dizer aleluia. Hallelujah! Aleluia. Pentecostal for 2 seconds. Pentecostal só 2 segundos. Okay, God bless. Que o Senhor nos abençoe. Amém.